Sou pessoal, bem-vindos ao meu canal e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 59, o praseodímio. Ele está localizado no sexto período da tabela periódica e no grupo dos lantanídeos. Bom, o praseodímio foi descoberto no ano de 1885 pelo químico austríaco Karl Auer von Welsbach, que separou o didímio em seus componentes, que são o praseodímio e o neodímio. E didímio significa gêmeo em grego. Isso porque ele foi descoberto junto com o lantânio, e como ele tinha propriedades químicas muito similares às do lantânio, ele foi chamado de gêmeo. O didímio é uma mistura de dois elementos, como eu falei, que são o praseodímio e o neodímio, mas se achava que era só um elemento. E quando o Karl von Welsbach percebeu que se tratava de dois elementos nessa mistura, ele chamou o componente mais abundante de gêmeo novo, que é neodímio, e o outro componente menos abundante ele chamou de gêmeo verde, ou praseodímio, em referência à cor de muitos dos seus sais. O praseodímio é um metal prateado, maleável, não tão duro e com uma densidade de 6,77 gramas por centímetro cúbico. O seu ponto de fusão é de 935 graus Celsius e em condições normais de temperatura e pressão, ele adota uma estrutura cristalina hexagonal típica dos lantanídeos. Mas a cerca de 560 graus Celsius ele passa a adotar uma estrutura cristalina cúbica. E em condições normais, em temperatura normal, temperatura ambiente, ele é paramagnético e ele continua sendo paramagnético até mesmo a 1 Kelvin, ao contrário de muitos lantanídeos que em temperaturas mais baixas se tornam ferromagnéticos ou antiferromagnéticos. Quimicamente, o praseodímio é um típico lantanídeo, ou seja, ele prefere formar o estado de oxidação mais 3, devido à sua estrutura eletrônica, que é xenônio 4F3,6S2, ele poderia formar o estado de oxidação mais 5, mas isso é muito raro, só acontece em condições extremas, e geralmente ele forma o mais 4 e o mais 3, e ele prefere formar o mais 3. Quando exposto ao ar, o praseodímio forma o óxido de praseodímio, e existem três tipos de óxido de praseodímio. Existe o óxido 3,4 de praseodímio, que é um sólido preto que adota a estrutura cúbica da fluorita. E este sólido pode ser reduzido para o óxido 3 de praseodímio, PR2O3, que é um sólido branco com cristais hexagonais. O óxido 4 de praseodímio, PrO2, é bem mais raro e é difícil de se obter e tem uma estrutura desordenada. O praseodímio reage simplesmente com a água, formando o hidróxido de praseodímio, PrOH3, e o gás hidrogênio. E o praseodímio também é dissolvido por uma série de ácidos, como pelo ácido sulfúrico. E uma vez em solução, os íons praseodímio 3+, são amarelados, na verdade esverdeados, mais para esverdeados, e são os únicos realmente estáveis em solução. Os íons praseodímio 4+, são obtidos quando você dissolve um composto do praseodímio no estado de oxidação mais 4, e os íons praseodímio mais 4, eles têm uma cor amarelada em solução, mas eles rapidamente são reduzidos para os íons praseodímio 3+, que são realmente estáveis em solução. Exemplos de compostos são os compostos do praseodímio com os halogínios, na forma PrX3, nos quais o X é um dos halogínios. E esses compostos são todos verdes. E existe também o PrF4, com o praseodímio no estado de oxidação mais 4, que é branco. Isótopos. O praseodímio que ocorre naturalmente é composto por apenas um isótopo, que é o praseodímio 141, e esse isótopo é estável. O radioisótopo mais estável é o praseodímio 143, que tem uma meia-vida de apenas 13 dias e decai por beta- para o neodímio 143. O praseodímio 143, assim como o praseodímio 141, pode ser formado pela fissão do urânio. Ocorrência. O praseodímio é o quarto lantanídeo mais comum, atrás apenas do lantânio, do cério e do neodímio. Mas a princípio não se conhece nenhum mineral dos terras raras que contenha o praseodímio como o principal componente do mineral. E também o praseodímio não é encontrado na sua forma metálica elementar na natureza por ser reativo demais. Exemplos dos minerais em que ele é encontrado, apesar de não ser o principal componente, são a monazita e a basnazita. Por fim, as aplicações do praseodímio, que na verdade são bem variadas, mas que geralmente podem ser substituídas por outros lantanídeos ou por outras substâncias. Em vidros e cerâmicas, o praseodímio pode dar uma cor verde ou amarela, dependendo
do composto utilizado. O praseodímio também pode ser utilizado para fazer ímãs, em especial com ferro e com boro, assim como o neodímio pode dar ímãs com ferro e com boro. O praseodímio é um componente do vidro de dímio, que é aquela mistura que eu falei no início do vídeo, que é uma mistura que filtra muito bem aquela luz amarela a 589 nanômetros, ou seja, ele é muito utilizado, esse vidro de dímio, para óculos de soldadores, para não danificar os olhos do soldador. E como eu disse, também outros usos que geralmente são substituídos por outros lantanídeos ou por outras substâncias, e alguns outros usos ainda são mais curiosidades. Por exemplo, cristais de silicato dopados com praseodímio já foram utilizados para diminuir pulsos, para desacelerar pulsos de luz até algumas centenas de metros por segundo, que ainda é bastante rápido, mas em comparação com a velocidade da luz, desacelerou um monte devido ao alto índice refrativo, né, do composto. E o praseodímio também, uma liga do praseodímio com níquel, né, que é PrNi5, já foi utilizada para chegar muito próximo ao zero absoluto, devido ao forte efeito magnetocalórico dessa substância, também chamada de desmagnetização adiabática, que é uma forma de refrigeração magnética. Mas seria basicamente isso. Se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo. Então inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal, deixe seu joinha. Muito obrigado e até a próxima.